Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Olha, estamos dando sequência a essa série de mensagens falando sobre a volta de Jesus Cristo. E o tema da mensagem de hoje está muito edificante. Olha aí o tema. A volta de Jesus Cristo, o que acontece com os mortos antes da ressurreição. Vamos analisar. A pessoa morre, correto? Ela está fisicamente sepultada. Aonde o espírito dessa pessoa se encontra no momento? Porque é necessário que Cristo retorne para arrebatar a sua igreja. Quando Cristo retornar para arrebatar a igreja, os mortos irão ressuscitar, correto? Então, os corpos estão em algum lugar, os espíritos estão em algum lugar. Então, como é que funciona nesse intermediário? Quais são os ensinamentos que falam a respeito da morte da pessoa? Morreu, acabou, morreu, retorna, morreu, vai direto para o céu ou para o inferno, morreu, fica dormindo. Na realidade, existem muitas interpretações, muitos ensinamentos sobre esse estado intermediário. O que acontece com a pessoa que morreu, antes da volta de Cristo, antes da ressurreição do seu corpo. Nós vamos ver algumas teorias e logo em seguida eu estarei apresentando algumas passagens bíblicas mostrando aquilo que a palavra de Deus fala. E lembrando que o nosso guia é a palavra de Deus. E quando eu apresento teorias e menciono que eu não creio nessas teorias, eu não estou aqui de forma alguma falando mal de igreja, falando mal de religião, atirando pedras. Pelo contrário, é a minha forma de acreditar na palavra de Deus. E de uma forma respeitosa, eu expresso a minha opinião, tá certo? Então vamos dar início? Vamos mais uma vez ver o tema. A volta de Jesus Cristo, o que acontece com os mortos antes da ressurreição. O que é a morte física? É a separação da alma do corpo físico. Essa separação ocorre quando o coração para de bater, o cérebro deixa de funcionar e todas as funções corporais cessam. Essa morte física representa a transição para a vida eterna com Deus ou a separação eterna de sua presença. Então começa com a morte física. Quando a pessoa morre fisicamente, o cérebro para de funcionar, os órgãos param de funcionar, o coração para de bater, certo? Naquele momento há a separação do corpo do espírito, o espírito do corpo. Um exemplo, você está vendo o meu corpo gesticulando. Você está ouvindo a voz do meu espírito. Então, dentro de mim habita um espírito. O corpo, ele é passageiro. Essa matéria, com o tempo, ela vai se decompor, ela vai virar pó. Só que o espírito que habita dentro desse corpo, ele é eterno. Daqui a 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, ele estará em algum lugar, seja céu ou seja inferno. É por isso que há necessidade da existência do inferno, porque o espírito ele é eterno, ele não acaba. Então, por ser um espírito que se recusa a seguir a Deus, a obedecer a Deus, há uma necessidade de ele ficar separado de um espírito que obedece, ok? Vamos dar sequência? O que acontece com a alma, espírito, antes da ressurreição dos mortos? Há diferentes interpretações e crenças sobre o que acontece com a alma ou espírito entre a morte e a ressurreição dos mortos, dependendo das tradições religiosas e dos contextos culturais. Exemplos. Primeiro, o espiritismo. Para os espíritas, a alma continua a evoluir após a morte. Ela passa por um período de reflexão sobre sua vida
e pode reencarnar em outras vidas para aprender a se desenvolver espiritualmente. Para um pouquinho. Para os espíritas, a pessoa morre e ela pode retornar. Ou seja, nasceu uma criança, para os espíritas, aquela criança pode conter um espírito de alguém que no passado era uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Se nós analisarmos com calma e formos para o início da criação, nós podemos contestar essa teoria de ensino. Mais uma vez, respeito à religião de todas as pessoas, só que tem algumas teorias que, às vezes, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, podemos com facilidade detectar que é uma teoria equivocada. Vamos para o início da criação, certo? Deus, ele criou o Adão, formou a Eva da sua costela, certo? Eles tiveram filhos, Caim e Abel a princípio. Ok, a princípio era só Adão e Eva. De onde veio o espírito que nasceu Caim, que nasceu Abel? Ou seja, ninguém tinha morrido para que pudesse retornar e nascer em forma de Caim, nascer em forma de Abel. Então, só aí nós já podemos analisar que não é dessa forma que acontece. Então, a humanidade se multiplica porque cada ser humano que surge é um espírito novo, entregue por Deus. Quando a criança vai nascer, ela tem um espírito único, dado e entregue por Deus. Agora, no mesmo slide nós estávamos lendo, vamos ver a passagem bíblica. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então podemos observar que a palavra de Deus nos ensina que ao homem compete morrer uma vez. Ou seja, a pessoa pode até morrer, logo em seguida acontecer um milagre, a pessoa ressuscitar, correto? Mas a partir do momento que se encerra por completo o plano daquela pessoa aqui na terra, ela foi sepultada. Não aconteceu nenhum milagre até aquele período. Ela foi sepultada, foi desconectada. O corpo dela começou a se deteriorar, acabou. Ela nunca mais vai retornar aqui em uma outra pessoa, em forma de uma outra pessoa, em forma de um animal. Por quê? Porque ela só nasce uma vez. Depois disso, após a morte física, o espírito dela é entregue a Deus. Por isso que está ordenado morrer uma vez somente. Agora vai existir a ressurreição dos mortos, como eu já preguei em outras ocasiões. Então essa teoria espírita, mais uma vez, eu não dou credibilidade, apesar que eu respeito todas as religiões, mas eu não dou credibilidade justamente por não ter uma base de sustentação que me leve a acreditar nela, ok? Vamos dar sequência? 2. Religiões orientais. Na maioria das tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, fala-se de reencarnação. A alma passa por um ciclo de vida, morte e renascimento, até alcançar um estado iluminado. Também não creio nessas teorias. Por quê? Volta mais uma vez a pessoa ficar passando por ciclos, até alcançar um estado de iluminação. E a Bíblia fala: aos homens compete morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos dar sequência? 3. O catolicismo, que crê no purgatório. O purgatório é uma doutrina na teologia católica que se refere a um estado intermediário após a morte, onde as almas dos falecidos precisam ser purificadas de suas faltas ou pecados. Passam por um período de purificação antes de entrarem no céu. Mais uma vez, respeito todas as religiões. Com certeza essa transmissão aqui, essa pregação, vários católicos estão ouvindo, certo? Essa doutrina, por que eu não acredito? Em primeiro lugar, ela não tem uma fundação bíblica. Em segundo lugar, por essa doutrina, ninguém vai para o inferno. Porque é mais ou menos o seguinte: eu sou uma pessoa má, não quero saber de Deus, eu morro, eu vou para um local chamado purgatório, que não é bíblico, e lá eu começo a ser tratado, aperfeiçoado. Pessoas aqui na Terra em vida começam a interceder por mim, e ali eu entro num estado de qualidade,
e ali eu passo a merecer o céu. Então, resumindo, ninguém irá para o inferno sobre essa doutrina. Então, acaba sendo uma doutrina que não tem fundamento bíblico. Então, a pessoa, antes de acreditar em qualquer doutrina, a pessoa precisa analisar com calma se aquela doutrina ela tem um respaldo bíblico. Porque se você acreditar em uma doutrina errada, você vai se firmar nessa doutrina e pensa que não, você vai ser surpreso no dia do juízo final, no dia do juízo final. Por isso é de extrema importância a pessoa ter esse cuidado, ter esse zelo. Mais uma vez, eu não estou aqui falando mal de religião nenhuma. Pelo contrário, eu estou sinalizando algumas doutrinas, mostrando, daqui a pouco eu vou mostrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos dar sequência? 4. Visões secular e filosófica. Algumas correntes filosóficas e céticas podem afirmar que a consciência cessa com a morte e que não há uma alma que persista. Nesta visão, a vida é vista como uma experiência finita. Ou seja, já para essas teorias, as pessoas são meio céticas, ou seja, incrédulas. Não, morreu, acabou. Eu acredito que você conhece pessoas que falam isso. Nada, morreu, acabou. Morreu, acabou. Vira pó, sumiu, saiu de cena. Essa teoria também está equivocada, está errada. Não tem conteúdo bíblico. Agora nós vamos ver algumas passagens bíblicas que nos levam a refletir o que está acontecendo nesse período. Sabe essa pessoa da sua família que morreu, que o corpo dela já foi sepultado, que está virando pó nesse momento? Então, o que a Bíblia fala sobre o espírito dela? Onde é que ela está nesse momento? Eu vou apresentar agora uma visão que menciona que ela está com Deus ou sem Deus. Ou seja, que ela está com Deus ou no inferno, certo? Quero deixar bem claro também que existem teorias que falam quando a pessoa morre, ela fica no sono profundo, ela não sabe o que está acontecendo. Então tem aquela teoria que fala, essa pessoa da sua família que morreu, ela está num sono profundo e está esperando Cristo retornar para ela ressuscitar, para após essa ressurreição ir para o céu ou para o inferno, certo? Eu não creio dessa forma. Eu acredito que quando a pessoa morre, o espírito fica com Deus ou vai para o inferno. Mas vamos ver com calma para facilitar o aprendizado. Vamos dar sequência. O que a Bíblia Sagrada nos ensina? Um verdadeiro servo do Senhor, quando morre, sua alma e espírito vai imediatamente habitar com Deus. No entanto, ainda não desfrutará da plenitude das coisas celestiais. Já quem não serve a Deus irá imediatamente para o inferno. Para um pouquinho. Como assim, pastor? Está com Deus e não está desfrutando da plenitude. Por que não está desfrutando da plenitude? Porque esta pessoa ainda está só no espírito, ela ainda não tem um corpo glorificado. O corpo glorificado ela só terá com a ressurreição dos mortos. Então ela está com Deus, mas não está desfrutando da plenitude de tudo aquilo que Deus tem para entregar para ela, porque ela está esperando o corpo glorificado que só irá ressurgir com a vinda de Cristo. E eu estarei apresentando alguns textos bíblicos que nos levam a entender dessa forma, correto? Vamos dar sequência. A Bíblia também ensina que, apesar da ressurreição final, os cristãos falecidos ainda não desfrutam plenamente das coisas celestiais. O livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11, apresenta uma visão do apóstolo João, em que ele vê uma multidão de almas que foram mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que haviam dado. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, está escrito: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Esses mártires, ou seja, pessoas que foram mortas, clamam a Deus por justiça e vingança contra os que habitam na terra. Em resposta, é dito aos mártires que esperem mais um pouco, até que o número total de seus companheiros, que ainda serão mortos, também se complete. Essa cena sugere que, apesar de já desfrutarem da presença de Deus, os mártires não estão ainda na plenitude das coisas celestiais e que aguardam a consumação completa da história humana. Essa passagem aqui de Apocalipse deixa bem claro os mártires clamando, ou seja, pessoas que morreram injustamente, que já estão diante de Deus, e eles estão clamando. Até quando? Né? Por justiça. Então eles estão lá. Só que eles não estão desfrutando da plenitude porque ainda eles estão esperando os corpos glorificados, que só irá acontecer com o retorno de Cristo. Vamos ver outras passagens? Vejamos outras passagens bíblicas que nos apontam que a alma ou o espírito vão diretamente para o céu ou para o inferno. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 está escrito: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo fala em deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, a pessoa deixa o corpo, o espírito deixa o corpo com a morte e vai habitar com o Senhor. Vamos dar sequência. Vamos ver o exemplo do ladrão na cruz, que é um exemplo muito conhecido. Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43 está escrito: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos analisar esse episódio bíblico. Cristo estava na cruz, tinha dois ladrões, dois malfeitores do seu lado, um à direita e outro à esquerda. Um esnobava de Cristo, faltava com respeito, o outro se rendeu a Cristo. E esse que se rendeu a Cristo, ele falou: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ou quando entrares no teu reino, dependendo da tradução. E o interessante é que Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O corpo de Jesus foi para o paraíso? Não. O corpo de Jesus foi sepultado, correto? Ressuscitou ao terceiro dia, mas Cristo sim. Então, aquele ladrão, o corpo foi sepultado, mas o espírito para o paraíso. Então, nós podemos observar que o espírito ele não vai ficar dormindo, jogado, ele já vai começar a desfrutar das bênçãos de Deus, só não na plenitude. Uma parábola muito conhecida é a do rico e do Lázaro, que também dá a entender, mostra ali o diálogo, certo? O rico clamando, pedindo para que o pai Abraão o ajude, clamando para que Lázaro o ajude. E essa passagem bíblica nos leva a refletir e entender que o que está acontecendo do outro lado não está em sono profundo. Ou seja, pessoas nesse momento estão no inferno e pessoas nesse momento estão com Deus. Só que ambos não estão desfrutando da plenitude. As que estão em espírito no inferno estão esperando o corpo ressuscitar para que neste corpo se complete o sofrimento. Do mesmo jeito, as pessoas que estão no céu estão esperando o corpo ressuscitar para que através desse corpo glorificado desfrute plenamente daquilo que Deus tem para elas. Ok? Vamos dar sequência? A parábola do rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 23 ao 31. Eu não vou ler essa passagem detalhadamente, vou pular alguns pontos para não ficar muito extenso e eu estarei fazendo explicações. Vamos dar sequência. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Aqui nós podemos observar que existe uma separação, ou seja, o Lázaro no seio de Abraão, representa aqui a salvação, a conquista da vida eterna. O rico no inferno. Se você ler o texto todo, você vê que há uma separação de abismo. O rico pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e o coloque na sua boca, para poder ali trazer um pouco de alívio. E Abraão menciona nessa parábola, certo? Menciona que não tem como, porque há um abismo, não tem como quem está no céu fazer algo por alguém que está no inferno. Nesse momento o rico entra em desespero e pede que Abraão deixe algum morto ir lá, alguém que está salvo ir lá na terra e anunciar para os seus irmãos a respeito do inferno, para que eles não caiam na besteira de desobedecer a Deus e perder a salvação. Aí Abraão fala: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm pessoas vivas na terra clamando e pregando. Aí o rico fala: não, mas se for um morto eles vão crer. Abraão fala: se não creem nos vivos, também não irão crer nos mortos. Aqui também tem um ensinamento: não tem como um morto vir até nós e pregar para nós. Não tem como um morto se manifestar para se comunicar conosco. Então qualquer ensinamento que leva a pessoa a acreditar que ela está se comunicando com os mortos é um ensinamento errado, é algo que envolve um equívoco. Por quê? Porque os mortos não têm como se comunicar com os vivos. Na realidade, existem espíritos enganadores que fazem isso. São demônios que se transfiguram naquelas pessoas que morreram e enganam ali as pessoas que, às vezes, devido ao sofrimento, acha que está se comunicando com aquele familiar que morreu, e na realidade não é aquele familiar que morreu, é ali um espírito enganador que está se transfigurando, ok? Então aqui nessa parábola nós podemos observar que quem está no inferno sabe que está no inferno, por que está no inferno. Quem está no céu do mesmo jeito, há uma separação, não tem como quem está no céu ir lá no inferno ou vice-versa. É um lugar de tormento eterno, o inferno, ok? Agora já imaginou? Aqui o rico, ele clama para que divulgue aos seus irmãos a respeito do inferno. Já imaginou essa pessoa da sua família que você tanto ama, você que é conhecedor da palavra de Deus, e você não falar de Jesus para essa pessoa? Já imaginou? Já imaginou essa pessoa chegar no inferno e falar: por que não falaram de Jesus para mim? Meu irmão foi crente ou é crente há tantos anos, meu pai, minha mãe é crente há tantos anos, por que não falou de Jesus para mim? Por que não anunciou para mim o caminho do inferno? Eu estou aqui nesse lugar de tormento e, infelizmente, eu não sabia desse lugar de tormento. Está vendo a responsabilidade que os conhecedores da palavra de Deus têm? É muito grande, nós somos conhecedores da palavra de Deus. Não dá para nós sermos omissos. Então, de uma forma sábia, com muita educação, pedindo ao Espírito Santo a palavra certa, nós temos que nos pronunciar e tocar trombeta para as pessoas, sinalizar a respeito do céu, sinalizar a respeito do inferno, para quando essas pessoas chegarem lá, no céu, falar: realmente eu vim desfrutar daquilo que eu fui ensinado. E aquelas pessoas que chegarem no inferno, poder falar: olha, eu vim para cá porque eu não dei crédito, realmente o inferno existe, ok? Então nós temos que tocar a trombeta e divulgar o Evangelho de Cristo. Vamos dar sequência? Filipenses capítulo 1, versículo 23 está escrito: mas de ambos os lados estou em aperto,
tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Na realidade, a vida é cheia de altos e baixos, tristezas e alegrias, perdas e vitórias. Mas para os cristãos, existe uma esperança inabalável de uma vida eterna com Deus após a morte. A passagem bíblica de Filipenses 1:23 expressa o desejo do apóstolo Paulo de partir desta vida terrena e habitar com Cristo em uma vida eterna, pois é muito melhor do que permanecer nesta terra. Essa passagem traz consolo e esperança para aqueles que creem em uma vida após a morte, sabendo que a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna, onde não haverá mais dor, sofrimento, tristeza ou morte. A Bíblia nos encoraja a continuar vivendo nesta terra como peregrinos, buscando amar a Deus e ao próximo e a trabalhar na obra do Senhor, sabendo que nossa recompensa virá no céu. Como cristãos, temos a esperança de que um dia veremos Deus face a face e desfrutaremos das riquezas eternas que Ele reservou para nós. Assim, enquanto estamos neste mundo, temos o dever de seguir os ensinamentos de Jesus e viver de acordo com a sua vontade, sabendo que a nossa vida terrena é apenas o começo de uma vida eterna com Deus nos céus. Olha que lindo! A nossa vida terrena é apenas o começo de uma vida eterna com Deus. Então eu expliquei aqui um pouco sobre esse estado intermediário que está acontecendo nesse momento com essas pessoas que nós conhecemos que já morreu, ou seja, ou elas estarão com Deus ou elas estão no inferno. Agora vamos para aquela questão. Digamos, tem a linha de ensinamento que fala sobre o sono profundo. A linha de ensinamento do sono profundo está falando que todos estão dormindo 100%, não sabem de nada, certo? E essas pessoas estão esperando a ressurreição de Cristo. Ok, vamos por etapa. Se você crê que essas pessoas estão dormindo 100% e elas não estiverem dormindo, se o espírito delas já estiver com Deus, esperando agora o corpo ressuscitar para desfrutar da plenitude, você não vai perder a salvação por causa disso. Também se eu pregar, como eu estou ministrando aqui, que o espírito está com Deus, e esse espírito está aguardando o corpo ressuscitar, para que esse espírito se una a este corpo e possa desfrutar da plenitude celestial, e não for desse jeito, for de uma forma diferente, eu não vou para o inferno por causa disso. Então existem ensinamentos, doutrinas, formas que a pessoa interpreta a Bíblia Sagrada que não compromete a salvação. Então, resumindo todo o ensinamento da volta de Cristo, tudo, você tem que se concentrar somente em andar em santidade e ter Jesus Cristo como teu Salvador. Se você tem Jesus Cristo como Salvador, se você anda em santidade, afastado do pecado, das coisas que Deus condena, você ganha a salvação. Quando você morrer, você vai ganhar a salvação, isso que importa. Se você vai ficar no sono profundo, esperando a ressurreição dos mortos, ou se você já vai diretamente para o céu desfrutar das bênçãos, sem ser na plenitude, porque a plenitude somente quando o corpo ressuscitar. Ou se você vai passar pela grande tribulação ou não, se você vai lidar com o milênio ou não, nada disso vai interferir, correto? Então nós temos que nos concentrar somente no plano da salvação central, aceitar Cristo como Salvador, renunciar ao pecado, andar em santidade. É tanto que a palavra de Deus nos ensina que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem faz isso, resumiu toda a Escritura Sagrada. É como se você pegasse toda a Bíblia Sagrada e resumisse em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ok? Então, como eu sempre tenho mencionado, essa série de mensagens não foi para gerar crítica, polêmicas, outras pessoas pegar agora texto bíblico e falar isso está errado, isso está quieto, nada disso, não perca tempo com isso. Pessoas religiosas é quem perdem tempo com discussões sobre questão de doutrina. Nós não temos que perder tempo
com questões de doutrinas, correto? Nós temos que nos concentrar em pregar o Evangelho de Cristo, nós temos que alcançar os perdidos que precisam verdadeiramente ser salvos, para quando essas pessoas chegarem do outro lado, se por um acaso for no inferno, que essas pessoas não venham falar, por que não falaram de Jesus para mim? E se essas pessoas forem para o inferno, que elas venham poder falar, tanto que falaram para mim, tanto que divulgaram e eu não acreditei, ok? Olha, nós estamos finalizando, aliás, essa série de mensagens também, a volta de Jesus Cristo, nós estamos finalizando hoje, e nós iremos iniciar agora uma nova série de mensagens. Olha, essa nova série de mensagens está muito edificante. Eu quero que você observe nesse momento o tema. Você está vendo aí, ó, orientações de Jesus Cristo que transforma vidas. Nós vamos falar sobre humildade e dependência de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, em carne e osso, em um determinado momento ele realizou um grande sermão, que é chamado Sermão do Monte. Ele passou ali dezenas e dezenas de orientações para os seus seguidores. Nós iremos estudar cada orientação individualmente, sem pressa. Amanhã nós iremos estudar sobre os pobres de espírito, certo? Vamos estudar o que é isso, como é que funciona, o que a Bíblia Sagrada traz de conhecimento sobre essa orientação de Cristo. Vamos observar o que é que o texto bíblico da língua original que foi escrito no Novo Testamento está falando sobre esse pobre de espírito. Porque a Bíblia chega até nós em português, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, o que esta palavra quer dizer? Qual o significado? E eu tenho certeza que o nosso conhecimento será mais aperfeiçoado. Jesus Cristo deixou bem claro que o povo é destruído por falta do ensinamento. Conhecereis a verdade vos libertará. No passado, os servos de Deus mencionavam que o povo era destruído por falta do conhecimento. E quando o povo era destruído por falta do conhecimento, a culpa recaía sobre os sacerdotes, porque o sacerdote não ensinava o povo da forma certa. Então eu, como pregador do Evangelho, eu tenho que procurar ao máximo trazer para vocês o alimento da palavra de Deus de uma forma que vocês consigam compreender e, ao mesmo tempo, um alimento de uma forma sem distorcer o texto bíblico, sem acrescentar aquilo que o texto bíblico não está falando, ok? Então essa série de mensagens que nós iremos iniciar irá edificar muito a nossa fé. Eu quero pedir que você se programe para participar, tá bom? Não esqueça, deixe o seu nome para oração, compartilhe a pregação, envie um link para que outras pessoas também sejam alcançadas. Nós vamos orar agora, certo? Antes de fazer a oração, aquele breve convite que eu sempre faço, domingo do Espírito Santo, domingo dos Filhos de Deus, não falte nesse domingo, compareça na casa do Senhor, venha ouvir a palavra de Deus. Você está vendo aí os horários do culto de domingo, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves, tá bom? Vamos orar então? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe, essa série de mensagens falando sobre a volta de Jesus Cristo. Meu Deus, o objetivo do ensinamento não foi gerar polêmica, entrar em atritos, pessoas religiosas agora pegarem textos bíblicos e começar a falar, isso daqui está errado, isso daqui está certo, nada disso. O objetivo, meu Deus, é trazer linhas de pensamento, linhas de ensinamentos, um crê de uma forma, outro crê de outras. Tem determinadas, meu Pai, interpretações de doutrinas que não vai comprometer a salvação de ninguém. Nós não podemos perder a mensagem central do Evangelho, o amor de Deus para com os perdidos, a morte de Cristo na cruz do Calvário, aceitar Jesus como Salvador. Meu Deus, passar pelo batismo nas águas, ter uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Pai, eu abençoo todas essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda e qualquer ação contrária. E eu falo mal, você não pode agir na vida desse povo. Pega tudo que é teu e sai, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai, a todos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse da sua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.